Olá, seja bem-vindo ao podcast da PUC Campinas, Educação Continuada, Futuro do Trabalho. Neste espaço, nós discutimos as questões que fazem parte do seu dia a dia e que conectam universidade e mercado de trabalho. Neste episódio, o convite é para que você venha entender como que as marcas podem ganhar relevância em um ambiente tão competitivo através do marketing digital. E também como você, profissional de marketing digital, pode se destacar em sua carreira. Contaremos com o olhar de dois professores aqui da casa que unem perfeitamente a expertise do mercado e a excelência da academia. Eu sou Fernanda Travaglini e é com prazer que recebo aqui os professores Luciano Silva, que é, além de professor na PUC Campinas, também presidente da APP e diretor da agência NES, e o professor Theo Monteiro, da pós-graduação em Marketing Digital de Alta Performance. Sejam bem-vindos, professores. Eu que agradeço pelo convite e vamos bater um papo bem legal aqui. Muito obrigado, Fernanda. É sempre um prazer colaborar. Muito bom, professores. Ótimo ter vocês aqui. Então, para começar, professor Luciano, você começou a empreender ainda recém-formado, correto? Como foi essa trajetória? O que te levou a essa decisão de começar o próprio negócio? Na verdade, foi até um pouco antes de formado, né? Eu comecei com essa história de empreendedorismo aos 15 anos, ainda fazendo algumas coisinhas em casa, como um freelancer. Na época que não existia toda essa tecnologia ainda. Depois eu vim para a PUC fazer faculdade de publicidade com 17 anos e no final do primeiro ano eu já montei a minha primeira empresa, que era um estúdio de design. Desenvolvi o nome da minha atual empresa, né, que é a NES, aqui dentro da PUC no último ano, ali no estacionamento, aguardando o ônibus para ir embora. E 2 anos depois de formado, aí eu efetivei a abertura dessa agência, né, que está aí já completando 25 anos. Olha só que trajetória. Nascida aqui na PUC. Nascida aqui na PUC, no estacionamento da PUC. Que legal, muito bom. E professor Theo, você também tem uma trajetória acadêmica bastante sólida aqui no Brasil e fora dele. Como que foi? Olha, na verdade foi sempre movimentos muito calculados. Então, desde o início eu sempre entendi que tanto sala de aula quanto ambiente de trabalho, mercado propriamente dito, precisavam complementar um com o outro. Então, sempre com esse posicionamento em mente, eu busquei especializações fora do país, ambientes de estudo como Harvard, por exemplo, ou outras instituições que pudessem me trazer algo que realmente contribuiria para o negócio, para o ambiente de trabalho, para o mercado em si, e aliando sempre a teoria que é vista em sala de aula. Com certeza. Então, foi sempre tudo muito calculado. Muito bom. Essa união entre a prática e a teoria sempre. Isso mesmo. E agora para os dois. Como que essas experiências moldaram a maneira de vocês de fazer e de ver o marketing? Olha, para mim eu acho que começar muito cedo, né, até com muita responsabilidade, talvez até antes do tempo, isso me ajudou a entender realmente como deveria ser a minha postura no mercado e como que eu deveria seguir com o meu caminho. Para mim sempre foi muito claro o empreendedorismo não só como algo, como um negócio, mas sim como algo que gere oportunidades, né? Então, desde cedo fazendo isso, colocando outros colegas para trabalhar junto. Então, foi esse movimento que a gente foi desenvolvendo e foi evoluindo com o marketing justamente se atualizando também, né? Porque é um mercado super dinâmico, né? Então, a gente precisa estar buscando a todo tempo novidades para a gente não ficar para trás. E faz todo sentido porque já faz muito tempo que o marketing deixou de ter aquela ideia que é somente vender, né? Hoje o marketing, acredito, ele busca criar valor. Então, através de qualquer ação que você execute junto ao seu cliente, junto ao seu público-alvo, tudo que você puder fazer, desenvolver para criar uma experiência de consumo melhor, você consegue entregar um resultado muito mais positivo. Vai totalmente a favor do que você acabou de falar. Exatamente, e na verdade toda essa experiência, esse valor gerado, ele chega de novo a um processo comercial muito mais efetivo. São coisas que se comunicam, né? E aí é justamente onde entra o próprio curso da pós da PUC, de marketing digital de alta performance, que é onde a gente consegue aliar perfeitamente a teoria com a prática, trazendo realidades de mercado, estudos de casos reais, fazendo com que os alunos pesquisem mais profundamente, utilizando até mesmo ideias
fictícias ou baseadas em dados reais, mas trazendo aquela realidade para a sala de aula, nesse caso virtual, para poder realizar o próprio negócio, o próprio desenvolvimento. Olhando para cases, né? Você consegue, você tem uma infinidade hoje de casos de sucesso e também de não sucesso que possibilita você estudar os pontos positivos e negativos daquilo e se aprimorar. Acho que isso eu coloco bastante em sala de aula. É tão importante quanto nós mostrarmos o que funciona, é apresentar o que não se deve fazer. Exato. Isso dá um resultado fantástico. Muito interessante. E falando em casos, professor Luciano, diante de tantos anos de experiência na agência NES, quais foram as transformações no marketing que você acompanhou, testemunhou nesse tempo todo? Olha, para falar a verdade, são muitas transformações. Eu acredito que o marketing, ele tem um lado que é extremamente bacana, sedutor, que ao mesmo tempo não é tão bom assim, porque ele se transforma muito rapidamente. Então, essas mudanças, elas acontecem numa periodicidade muito acelerada. Mas existem 3 movimentos que eu acho que eles são os mais importantes. Eu vou passar rapidinho aqui para você. O primeiro dele foi, assim, aconteceu um pouco antes de eu chegar para a profissão, que foi a própria chegada dos computadores no nosso mercado. Antes era tudo artesanal. Então os computadores chegaram, aqueles softwares gráficos, isso já teve uma mudança muito importante no mercado, né? E aliás, todas essas mudanças, eles mudam o tempo de entrega, ele muda a percepção a ansiedade das pessoas e também a própria qualidade. Aí a gente chega com a internet, ainda a internet lenta, facilitou um pouquinho ali a comunicação, a internet rápida, ela ganhou tempo de trânsito das informações, né? Porque antes você tinha que gravar as mídias e levar isso nos lugares para executar. E aí a gente chega num momento extremamente importante, né? Que após a internet rápida são os smartphones com o marketing digital. O marketing digital ele deu uma mudança total na nossa carreira, a forma de enxergar a carreira, né? E a gente veio caminhando e agora, para mim, uma terceira mudança que eu acho que vai transformar totalmente de novo o nosso mercado, que é a inteligência artificial. Não tem como deixá-la de lado, muito pelo contrário, ela está moldando já os novos formatos de profissionais de marketing, agências, enfim. E falando no marketing digital, né, que inclusive é o foco do curso de pós-graduação que vocês mencionaram, nesse ambiente que está tão saturado digitalmente, como que as marcas podem se destacar e qual que é o maior desafio delas para ganhar essa relevância? Olha, acredito que o ponto principal é a criação de valor. O marketing em si, eu entendo, ele é disruptivo por natureza. Então, pegando o seu exemplo, Luciano, começando com os computadores, depois passando para os smartphones, agora chegando na inteligência artificial, tudo isso existe processo mercadológico. E focando no cliente ou não, você precisa desenvolver alguma ação distinta, periodicamente, o tempo todo, com a maior frequência possível para entregar um resultado positivo. Então, pensando no marketing como um processo disruptivo por natureza, acredito que os resultados positivos acabam acontecendo com muito mais naturalidade. E de forma bem simples, é você olhar muito mais para a qualidade do que para a quantidade. Exato. O marketing digital ele tem um pouco disso, né? Muitas pessoas acham que marketing digital é você produzir isso em alta escala, que normalmente ele até provoca efeitos contrários. Então, quando você foca na experiência, você foca em criar algumas ações realmente diferenciadas e bastante estratégicas, a chance de sucesso ela aumenta. E aí, pegando esse ponto, você tem uma disciplina chamada SEO e Growth Hacking dentro do curso de marketing digital de alta performance. Muito se fala sobre engajamento. Sim. E aí, a primeira coisa que nos vem em mente são milhares, milhões de seguidores. Só que, no fundo, nada disso importa. O que importa é quantos daqueles milhares ou milhões realmente engajam com você. É muito melhor você ter 1000 seguidores e 500 engajar do que você ter 10.000 e nenhum deles tiver um contato significativo. Então, exato. É essa diferença de você buscar crescimento não com qualidade, mas com quantidade, exatamente do seu ponto de vista. E tem um lance muito importante nisso tudo. Você sabe qual é uma taxa de engajamento normal hoje para o meio corporativo? Você tem ideia? Não. De 3 a 5%. É isso aí. Ou seja, se você tem 1000 seguidores na sua rede social, você vai ter de 30 a 50 pessoas engajadas com você. O restante não está engajado. Então,
Então não adianta você olhar só para isso. Se você não tiver uma estratégia por trás. Por exemplo, a ideia de SEO e growth é justamente você olhar por trás o que está acontecendo, fazer as devidas correções, direcionamentos, justamente para que isso possa performar mais. E de novo, não vai ser quantidade, vai ser a qualidade do que você faz. Muito interessante. Perfeito. E a forma do cliente consumir, ela se modificou nos últimos anos? Sempre está se modificando, né? Hoje você vê um consumo, de novo, totalmente digital, né? As pessoas hoje, elas mudaram ali a forma dela olhar para os produtos, como que ela busca informação para o produto, como ela chega naquela compra final. Hoje, né, a pessoa, tudo ela vai ali no smartphone, ela já faz uma compra direta ali, até mesmo em pontos de venda, shoppings, né? Sim. Você vê uma mudança ali no shopping das grandes lojas, elas serem grandes vitrines, na verdade, né? Para você ter uma experiência. Exato. E depois a compra acontece no ambiente digital. É justamente o ponto que eu gostaria de destacar também. Tanto no Brasil quanto a nível global, o perfil do consumidor muda constantemente. Só que hoje eu entendo que qualquer consumidor não busca produto ou não busca serviço. Ele busca aproveitamento, ele busca satisfação, ele busca valor, ele quer algo que realmente resolva um problema dele. Tem um conceito muito interessante chamado job to be done, quer dizer, o trabalho a ser feito. Esse trabalho é justamente o problema que o cliente quer resolver. Então, como que você pode entregar algo que o cliente gostaria de contratar? Um exemplo simples, a gente pode pegar uma marca de chocolates premium e perguntar qual que é a concorrente. Muita gente responderia, é outra marca de chocolate premium. Não necessariamente. Uma concorrente de uma marca de chocolate premium pode ser uma marca de cosméticos. Mesmo não tendo relação nenhuma, mas as duas podem servir de presentes, por exemplo, Sim. em determinadas épocas do ano. Então, com quem você concorre de fato? Não é no produto, é na experiência que você entrega. E isso acontece no Brasil e a nível global. A única coisa que difere geograficamente são os dados de cada região, de cada país, de cada área. Mas a essência do comportamento é exatamente a mesma. Ela evolui constantemente. Exatamente. E aí entra um ponto muito importante, você entender a jornada do cliente ou a jornada do consumidor. Buyer's journey, né? Exatamente. Exato, é isso aí. Porque às vezes a gente nota muito em estratégias hoje, muitas empresas olhando o que a gente chama de fundo de funil. Ele só está fazendo aquela coisa, aquela oferta comercial. E ali ele está brigando com um público gigantesco. E aí ele não olha para o comportamento do consumidor, para a jornada, onde ele pode trabalhar desde o começo dessa jornada, gerando interesse, provocando uma dor, entendendo a dor desse cliente, e aí ele caminhar naturalmente para um processo comercial. Isso é fundamental. Exato. É muito mais uma construção. Exato. E de forma constante, diga-se de passagem. E não linear. Quando você vai estudar a jornada do cliente, funil, etc., na tela é muito bonitinho, né? Aquela coisa sequenciada, mas o comportamento, ele não é assim. Perfeito. E nesse caso, né, também, ainda nesse tópico, a gente está numa era que pode-se dizer que ela é muito marcada pela desinformação. Quando a gente fala no marketing, até vocês mencionaram a questão da qualidade, da quantidade, que muitas vezes as pessoas têm uma visão diferente do que realmente é bom ser feito, né? Produtivo ser feito. Quais seriam os conhecimentos, as estratégias e as metodologias que então poderíamos dizer que compõem as boas práticas no marketing digital? Olha, antes de tudo, ética, sem dúvida alguma. Então, qualquer trabalho que você desenvolva que considere desde o planejamento, execução e realização de algum trabalho voltado para o consumidor, ética, transparência, clareza no que você comunica, isso é fundamental. No que diz respeito a estratégias e também metodologias, eu acredito que isso pode variar de forma muito significativa de negócio para negócio. Mas, independente do setor que você trabalhe, a ética precisa ser a base fundamental de qualquer boa prática que você queira desenvolver. Não que fique apenas um documento mostrando sobre o que você deve ou não fazer, mas criar um sistema de crenças. Aquilo que faça com que os seus colaboradores no seu negócio, junto com seus CEOs, entenda o que realmente deve ser feito e como o consumidor, o seu cliente, percebe valor naquela marca. Esse é um ponto crucial que acho que não deve faltar de jeito nenhum. Valor da marca, experiência
e procedimento ético. Sim, essa questão ética ele acaba sendo uma base muito forte e sólida para a marca. Ela não é simples de ser construída e muito menos rápida. Exato. Você vai fazendo ao longo do tempo. E aí quando você encaixa as outras camadas de serviço, aí tudo faz sentido. Eu sempre digo que o planejamento estratégico ele é fundamental independente do tamanho do seu projeto. Você tem que olhar para o planejamento, ver onde você está, onde você quer chegar. E a partir daí você começa a adicionar as camadas de serviço de acordo com a sua realidade, com o seu mercado. A gente vê muitas orientações hoje muito lineares, muito padronizadas, e não pode ser assim. Porque hoje você tem empresas de grande porte, pequeno porte, médio, empresas que investem bastante, empresas que não podem investir tanto. Então, dentro disso, você tem que escolher as melhores estratégias e camadas de serviço para que realmente você possa chegar no resultado que você deseja. Exatamente. Se me permite só uma parte, Luciano, tem um conjunto de 3 bases que funcionam muito bem quando assim, procuramos criar diretrizes para processo mercadológico. Basicamente, você tem recursos, você tem processos e a sua fórmula de lucro. A forma como você trabalha esses 3 elementos juntos é o que permeia a entrega de valor voltada para o seu consumidor final. Recurso, a gente tem pessoas, né, o seu produto, o seu serviço, o processo como você consegue organizar cada um deles. E fórmula de lucro, ao contrário do que o nome pode muito bem falar, mas na verdade consiste em como você dá prioridade para aquilo que vai realmente trazer dinheiro para o seu negócio. E isso se reflete no valor que você entrega para o seu consumidor também. Então, sim, tem todo a sentido, ética né? permeia esses 3 elementos. Exatamente. Muito bom. E falando ainda num tema que acho que toca também na ética, que é a inteligência artificial. Como que ela impacta o marketing? Eu entendo que a inteligência artificial é o nosso copiloto, né? E não tem nada a ver com o merchan da Microsoft, tá? Não é nada disso, não. O Copilot, nada a ver, né? Mas, assim, eu entendo que a inteligência artificial ela serve como uma ferramenta de aumento de produtividade. Então, ela está aí, não vai desaparecer, vai melhorar e aumentar cada vez mais, mas o nosso papel também muda como mercadólogos. Não vamos falar marqueteiro, pelo amor de Deus. Mercadólogos, né? O nosso papel tem que ser mais crítico, tem que ser mais contextual, tem que ser mais realista. Então, com as informações que a IA nos dá, seja qual for o prompt que você colocar para ela, mas o resultado que você tem deve ter como foco a criticidade. É você questionar o resultado que está lá e se questionar se aquela resposta, se aquela fonte de informação realmente serve para o negócio que você está desenvolvendo. Seja para a criação de uma campanha, para o desenvolvimento de um slogan, a entrega de um serviço específico ou algo mais personalizado. Eu vejo dessa forma. A IA, vou reforçar o que você falou, ela tem que ser vista como uma ferramenta. Sim. Tanto quanto foram outras que surgiram, igual eu falei no começo. Imagina o que aconteceu quando os computadores começaram a entrar dentro das agências para a produção gráfica. Aquelas pessoas, aqueles profissionais que não estavam acostumados com aquilo, que faziam na mão, né, eles eram verdadeiros artistas. Houve uma grande rejeição ali naquele momento, e aqueles que não aceitaram esse movimento, eles infelizmente deixaram o mercado. As coisas foram evoluindo. Imagina a máquina fotográfica digital. Foi o mesmo processo. O marketing digital, né? Eu vi vários profissionais que não queriam acreditar no que o marketing digital poderia trazer de diferente e também não conseguiram acompanhar as tendências. A inteligência artificial ela vai para a mesma linha. Se você conseguir utilizar ela como uma verdadeira parceira sua ali de negócio para potencializar o seu trabalho, você ter melhores entregas, Exato. Você se destaca. E ao contrário também, é verdade. Se a pessoa não quiser utilizar isso de forma produtiva, a inteligência artificial eu vou lá, coloco um prompt, aquele trabalho que me deram aqui para fazer em 3 horas, eu vou fazer em 15 minutinhos e depois eu vou ficar aqui na boa. Essa pessoa ela está cavando o próprio buraco dela. Ela não vai conseguir acompanhar o mercado. Exato. E no curso de marketing digital em alta performance, nós ensinamos nossos alunos a usar a IA de forma crítica. Nós criamos simulações, colocamos problemas, ora reais, ora fictícios, para isso no próprio ambiente da sala de aula mesmo, virtual, colocando situações, problemas, para que eles possam pensar utilizando a IA e não apenas aceitando a resposta que eles são fornecidas, mas tendo aquela postura crítica. Olha, isso realmente funciona?
Isso se adapta ao meu negócio? Ou como eu posso utilizar essa resposta para a minha realidade? É dessa maneira que a gente trabalha no curso também. Até para trazer uma realidade de mercado, dentro da minha agência, hoje a gente tem já inúmeros processos pautados por IA. Hoje a gente não é só aquele prompt, já é um especialista ali dentro colaborando com a equipe. A equipe minha, ela é a mesma, só que hoje a gente conseguiu subir a régua da qualidade e pela otimização que a IA traz, eu consigo atender o maior número de clientes com essa equipe. Naturalmente, o que isso vai acontecer a médio prazo? Eu consigo valorizar esse profissional. Muito bom. Esse é o ponto. Muita gente pensa, não, mas aí todo mundo vai fazer isso aí. Não. O profissional que sabe lidar realmente com essa ferramenta, ele vai ter um valor totalmente diferenciado. Se você buscar hoje em sites que ofertam vagas ali, tem inúmeras vagas que precisam de especialistas em inteligência artificial hoje. Inclusive, essa é uma das habilidades apontadas por um relatório sobre o futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, que é justamente essa habilidade para lidar com a tecnologia, com as tecnologias emergentes e todos esses desafios. E ainda nesse tema, né, da formação de profissionais, professor Luciano, você como presidente da APP Campinas, que é a Associação de Profissionais de Propaganda aqui da cidade e da região, você tem acompanhado de perto as demandas do mercado. Qual que você diria que é a prioridade nas formações de profissionais de marketing? O que mais a gente pode pensar? Olha, hoje eu acho que a grande necessidade ele tá dentro dessa camada estratégica do profissional de marketing. Aquele que consegue entender realmente a realidade, consegue entender a necessidade de experiências, de valor, de ética, conforme a gente falou aqui. Sim. E ele consegue aplicar isso na prática ali dentro dos seus projetos, né? E também quebrando algo que está muito dentro de nós, porque o digital ele é muito sedutor, né? É legal você olhar aquilo, só que isso se mistura com a realidade de negócios e muitas vezes atrapalha. Então, o profissional de marketing consegue sair um pouquinho dessa visão sedutora comum e olhar para o lado estratégico, com certeza ele vai conseguir também ter um grande diferencial naquilo que ele faz. Vamos chamar aqui de 2 Cs, né? Curiosidade e consistência. Acho que o profissional, penso que o profissional de marketing deva ser de fato curioso, entender aquilo que está à sua frente, sempre utilizando dados, sempre utilizando evidências, mas com curiosidade, fazendo a famosa questão universal. Por quê? Por que aquilo é daquele jeito? O que eu posso fazer? Como eu posso melhorar? Como ele pode ser reaproveitado? Então, tendo essas 2 diretrizes, sendo curioso e com as respostas que ele obtém dessa curiosidade, garantir uma consistência no seu processo de melhoria contínua, o profissional ele tende a ser bem sucedido cada vez mais. Sim, eu tenho certeza que essa imersão nos negócios é importante. Porque hoje o digital também tem o lado que ele nos afastou. Deixou as pessoas mais frias. Tem razão. Né? Você não tem muito mais esse envolvimento. Então quem consegue mudar a sua mentalidade, de fazer aquela imersão de fato no seu projeto, no seu cliente, etc., para você entender o que ele faz, compartilhar das dores e das vitórias. Isso vai fazer diferença. E um destaque é que, apesar de todo esse ambiente digital, que assim como a inteligência artificial, ela está aí, não vai desaparecer de jeito algum, mas eu defendo que o elemento humano não deva ser descartado de forma alguma. Você pode ter um processo totalmente digitalizado, seja desde da criação de um produto ou serviço 100% digital até um serviço de suporte pós-venda. Se você mantiver que seja uma parte do processo com elemento humano, você já consegue ser diferente do seu incumbente, do seu concorrente, daquela empresa que está lá sempre enchendo a paciência da nossa companhia. E o mercado está pedindo por isso. Sim. Eu vejo essa mudança, eu provo disso na minha agência também, que diferente de algum tempo atrás, né, depois da pandemia, que virou muito a história, o próprio home office, esse trabalho mais à distância, tanto da equipe quanto do cliente, isso foi fazendo com que a cultura empresarial fosse perdida. E eu comecei a notar que muitos clientes começaram a pedir a presença física de novo no negócio, porque senão você começa a normalizar tudo. Você deixa de entender o que realmente faz a diferença para o cliente, você deixa de entender o negócio do cliente. Então esse lado humano sempre envolvido
ele também acaba sendo fundamental. E trazemos essa mesma abordagem para o curso de marketing digital e alta performance também. Ele é 100% online? Sim. Mas criamos as aulas, desenvolvemos as disciplinas, criamos as atividades de uma tal forma que simulamos quase que 100% o que acontece numa sala de aula física. E o próprio nome já diz, né? É marketing digital de alta performance. É outro nível. Exato. Porque se você for ver o que se faz hoje em linhas gerais, não está se fazendo alta performance. Exato. Esse é o ponto. A grande maioria do mercado não pratica marketing digital de alta performance. E é isso que o curso vai trazer com todas as disciplinas e especialidades ali, né? Acompanhe o relator. Muito bom. E então, pensando agora para esse profissional que está diante de todos esses desafios que a gente conversou, qual que é o caminho para esse profissional obter um crescimento? Esteja ele recém-formado, esteja ele buscando uma transição de carreira ou querendo avançar na área do marketing. Já trabalha nessa área, mas quer ter mais responsabilidades, conseguir cargos diferentes, oportunidades diferentes. Olha, eu entendo que o profissional deve ter um perfil especialista, mas com uma visão generalista. Então você pode ser um especialista em tecnologia, em inteligência artificial, em dados, em desenvolvimento temático, em criação, mas você entender como tudo isso se conecta, como tudo isso cria impacto em conjunto para o seu cliente final, é o que faz a diferença. Então você pode ser um especialista ou uma especialista em uma determinada área mercadológica, mas não se esqueça de identificar como todos os outros elementos ao seu redor podem se conectar com o produto ou serviço que você quer entregar para o seu consumidor. Além da capacitação contínua, naturalmente. Eu penso que um dos grandes problemas da maior parte dos profissionais de marketing hoje é acreditar que fez um determinado curso ou entendeu um determinado processo e pensa que entende do todo. E não é assim. Então, você terminou algo, você precisa buscar uma capacitação contínua naquela área que você trabalha. Para você se aprofundar, descobrir o que está assim, o que está na vanguarda, o que se destaca, o que acontece. É aquela história, né? Você quer saber algo realmente diferente, disruptivo, não olhe para o big picture, para a grande figura, né? Olhe para as bordas. Procure pensar o que vai acontecer. O que está acontecendo todo mundo vê. Mas o que vai acontecer? Aí que está a grande diferença. Em resumo, não se acomode. Exato. É isso. Você tem que ter dentro de si essa inquietação, esse negócio do tipo, cara, eu não sei do que está acontecendo. Eu preciso o tempo todo me manter atualizado porque as coisas mudam. Porque a partir do momento que você tem a certeza que você está dominando aquela situação, provavelmente você está deixando o seu tempo passar. Então tenha isso dentro de si. Eu preciso me manter atualizado. Eu preciso entender tudo que está se modificando a todo tempo, né? E isso independe da sua idade, da sua geração. Você tem que olhar para isso e você tem que buscar o tempo todo, aí sim está à frente. Essa questão mesmo de e eu faço isso dentro da agência. Normalmente sou eu quem puxo todas essas condições dentro da agência, trabalhando com jovens, enfim, pessoas de todas as gerações. Eu que vou lá, eu que busco essa informação, eu busco essa especialização, eu compartilho com toda a equipe aquilo que é feito e coloco todos eles no jogo. Então esse é o ponto. E já caminhando para o final, como que o curso de marketing digital e alta performance aqui na PUC Campinas, ele ajuda esse aluno a dar conta de todos esses aspectos que mencionamos hoje? É justamente porque ele une a teoria com a prática. Então ele traz o aspecto teórico de uma determinada disciplina ou de um conjunto de disciplinas, mas no seu desenvolvimento, tudo que acontece ali no ambiente da sala de aula é prática pura. Então, casos, como falamos logo no começo do nosso bate-papo, situações ora reais, ora fictícias, tudo isso é trabalhado de uma certa forma e dentro de um determinado contexto que faz com que os alunos ali pensem de forma crítica. Sim, existe exposição de conceito, o que significa uma coisa, como ela se aplica. Isso é o tradicional. Mas o que diferencia o nosso curso da PUC Campinas é justamente a junção quase que perfeita entre a teoria e prática. E isso trabalhado no ambiente virtual
é o que realmente faz a diferença no mundo dos negócios hoje. E para diversas disciplinas dentro do marketing, Exatamente. correto? Sim, isso está no DNA da PUC, né? A gente já sabe que prover essa questão da teoria e prática é algo natural da PUC, né? E esse tipo de curso, né, esse curso especificamente, você trabalhar essa prática junto ali de tudo que você vai trazer das especialidades, também tem o lado dos participantes, que eles trazem a realidade dos seus negócios, dos seus trabalhos, cada um de um tamanho, cada um de um segmento. Exato. E tem algo que aí sim para mim é sedutor no marketing, você poder trabalhar a todo momento com um mercado diferente. Exato. Eu estou dentro de uma construtora, eu saio dali, eu entro numa loja que é um cliente, eu saio dessa loja, eu estou num cliente de entretenimento. Isso promove um crescimento cultural, né? Você consegue entender todos os mercados, e esse curso especificamente ele vai juntar essa diversidade de segmentos ali para debater essas experiências. E é justamente esse, inclusive, o perfil dos nossos alunos. É uma diferença cultural extremamente grande, seja da forma de pensamento, do mercado onde cada um atua. Então, tudo isso, assim, eu costumo dizer que o curso funciona assim. Os alunos trazem suas diferentes lentes, suas diferentes visões. E nós, professores, os ajudamos a enxergar em alta resolução. É isso que a gente faz. Perfeito. Muito bom. Então, uma última pergunta, que é, de certa forma, a razão de ser desse podcast. Para vocês, qual que é o futuro do trabalho no marketing? Eu vejo que o marketing ele continuará sendo marketing e como na sua essência ele vai ser fundamental para todos os negócios. Como eu acabei de falar, o marketing ele está presente em todos os lugares. Portanto, um campo muito aberto, um campo amplo, um campo que necessita de pessoas criativas, de pessoas que conseguem enxergar além. Então eu vejo que estar dentro do marketing é você tomar um caminho certo para a sua carreira, para o seu futuro e para o seu desenvolvimento. Uhum. Penso que o futuro do marketing ele também tem uma característica plenamente humana, que é você trazer o seu pensamento, você trazer a sua visão, a sua criticidade, isso falando do lado de aluno como do lado de um profissional. Os dois se conversam o tempo todo, mas não esquecendo que o marketing ele é feito na essência, digital ou não, é feito por pessoas e para pessoas. É aí que a gente consegue bons resultados. Muito bom. Então, professores, eu agradeço a participação tão enriquecedora, tão interessante, dessa área tão criativa, cheia de inovação, que é o marketing digital. E agradeço a você que nos acompanha aqui no podcast Educação Continuada, o futuro do trabalho. Esse podcast é uma produção da PUC Campinas e você pode nos acompanhar pelo Spotify e pelo YouTube. Até a próxima!